Olá, amores! Vamos resolver aqui essa questão de sistema, tá? E a gente vai fazer essa resolução utilizando o método gráfico. Ju, por que a gente vai utilizar o método gráfico para resolver esse sistema? Porque se vocês forem analisar essa questão, né, ele dá o sistema e as alternativas que ele apresenta pra gente são gráficos, certo? Então, como é que você faz, né, quando as alternativas apresentadas são gráficos? É isso que eu vou mostrar, né, como é que você identifica esta solução final aí, tá bom? Lembrando que você não precisava necessariamente escrever utilizando o método gráfico. Você podia até testar os pares ordenados, eu vou comentar também isso nesse vídeo, certo? Mas primeiro, eu vou tentar, utilizando o método gráfico, escrever, né, encontrar a resolução desse sistema, tá? Então, eu vou fazer o gráfico de cada equação, tá? Depois desse gráfico, eu vou identificar o ponto de encontro para ver se existe uma solução em comum, se o sistema ele é possível, né? Encontrar o par ordenado. Depois eu vou procurar nas minhas alternativas um gráfico, né, que sirva para esse sistema, certo? Depois eu vou comentar como é que vocês poderiam ter testado as alternativas aí, identificado qual seria a solução, tá bom? Para fazer o método gráfico, eu já comentei aqui, eu vou utilizar esse software, que é o GeoGebra, tá? Vou deixar o link dele aí. Eu já comentei com vocês sobre o GeoGebra. A única vantagem de usar o GeoGebra é o simples fato de eu não ter que fazer, gente, esse plano cartesiano aqui, ó, com essas medidas todas direitinhas aqui no meu quadro, com essa minha letra que é péssima. Então, eu só uso o GeoGebra por esse motivo, tá? Mas você pode fazer tudo no papel, as mesmas coisas que eu faço no GeoGebra. Se você tiver um papel milimetrado, melhor ainda, porque já tem as dimensões direitinhas, você consegue estruturar lá. Se não tiver um papel milimetrado, é só você construir um plano cartesiano como esse, com as medidas direitinhas. Mas eu acho que o GeoGebra te ajuda muito a você construir aí o gráfico do sistema, tá? Das equações, tá bom? Vamos lá. Vamos relembrar como é que a gente constrói o gráfico de cada equação. Então, você pode pegar valores aleatórios e testar eles na sua equação. Como assim, Por exemplo, eu coloquei aqui aquela minha tabelinha. Se você não lembra de nada de método gráfico, talvez seja bom assistir o vídeo de resolução de sistemas utilizando método gráfico. Vou deixar também o link dele aí, tá? Para você ter uma noção melhor, porque aqui eu vou fazer um pouco mais rapidinho, tá bom? Então, vamos testar aqui valores, né? Pra gente poder botar os pontos no nosso plano cartesiano e encontrar a reta que representa esta equação. Observem que aqui, ó, eu tô colocando em cada parte dessa da minha tabela as equações do sistema. Então, isso que está aqui em cima, né, são as equações do sistema da minha questão. Essas que estão aí em cima também, certo? Então, estão percebendo? Eu só fiz transpor essas equações do sistema para essas tabelas. E o que é que tem nessas tabelas, né? Aqui eu vou supor um valor para x, substituir ele nessa equação, encontrar aqui um valor de y e o par ordenado para colocar no meu plano cartesiano, certo? Vamos fazer a suposição. Se o x for 0, então, aqui nesta equação, no lugar de x, eu vou colocar o 0. Então, o que é que vai acontecer quando eu colocar no lugar de x o 0 nessa equação? Eu vou ficar com 0 mais y, que é igual a 3. Acho que todo mundo consegue perceber que 0 mais y é igual a 3. Então, o meu y ele já é o próprio 3, né? Porque esse 0 não faz diferença. Então, o meu y é o próprio 3. Gente, os meus pilotos hoje estão todos ruins. Mas vamos lá, vou cada hora usando 1, contanto que dê para visualizar aí, tá? Então, meu y é igual a 3. E aí, o meu par ordenado, ele vai ser o par 0 e 3, certo? Então, significa que 0 e 3 é um par ordenado que satisfaz a primeira equação. É uma possibilidade para a primeira equação, certo? Vou colocar aqui agora uma linhazinha para pensar em outro par ordenado. Então, eu vou usar aqui, eu sempre gosto de usar números pequenos. Já falei sobre isso, né? Esse primeiro valor é um valor que eu suponho. E eu encontro o valor de y a partir desse que eu supus, certo? Então, por exemplo, se eu faço uma suposição e digo aqui que eu quero que o meu x seja 1. Então, se o meu x ele é 1, 1 mais y é igual a 3. Quem é esse valor y que somado com 1 vai dar 3? Acho que isso fica claro para todo mundo que o meu y aqui ele é igual a 2. Então, o meu par ordenado, ele é o par ordenado 1 e 2. O que é que eu vou fazer com esses pares ordenados, Ju? Eu vou colocar eles no meu plano cartesiano. E vou fazer uma reta, né, que vai representar esta equação, tá? Eu vou chamar esses pontos de letras, né? A gente já sabe que a gente, quando fala de pontos, a gente utiliza a representação da letra maiúscula. Chamei aí dos meus pontos A e B. E vou colocar eles aí no meu plano cartesiano, aí no meu GeoGebra. Então, vou colocar aqui, ó, A igual. Só faço escrever, ó, A igual, abro parênteses. Vou colocar aqui 0
a vírgula e o 3, ó, quando eu coloco ele já aparece aqui automaticamente no meu plano cartesiano, estão vendo? Esse é o ponto A. E o meu ponto B, que é igual ao par 1 e 2, certo? Pronto. Meu ponto A, o meu ponto B, vou pegar o que agora que é a minha função da reta, ó, clico aqui em reta, clico no ponto A e clico no ponto B. Pronto. Já fiz a primeira reta. Esta reta significa o quê? Que ela representa a primeira equação. Observem que aqui do lado, ó, tá mostrando a minha equação. X mais Y igual a 3. Estão percebendo? Pronto. Fiz aí a primeira parte da resolução utilizando o método gráfico, tá? Só aquela diquinha de sempre que eu já dei do GeoGebra, acabou de usar a função reta, clica na setinha de novo, tá? Senão ele pode acabar, sem querer, você riscando outras coisas e ele fazendo outras retas aí, porque essa função vai estar selecionada, certo? Vamos lá. Vou voltar aqui agora para a minha tela do quadro, né? Para fazer os outros pares ordenados para a próxima equação, tá bom? Deixa eu ver aqui que ficou alguma coisa clicado lá na minha tela, mas não ficou clicado não, tá? Eu já cliquei aqui na função mover. Pronto. Vou colocar aqui agora, né, na minha próxima equação, chutar valores. Vocês já sabem, eu gosto de chutar o valor zero, porque eu acho que o zero sempre facilita as coisas aí, tá? Então, se o meu x aqui, ele for igual a zero, então aqui fica 0 menos 2y igual a zero. Observem que menos 2y igual a zero. Quem é que tem que ser esse valor de y que multiplicado por 2 vai dar zero, ou que multiplicado por menos 2 vai dar zero? Só pode ser zero, né, gente? Então aqui, se o x for zero, o y também tem que ser zero, tá? Então o par ordenado aqui é o par ordenado 0 e 0, certo? E outra possibilidade que eu vou chamar aqui do meu ponto C. E outra possibilidade aqui, né, que eu vou colocar vou chutar mais um valor, certo? Deixa eu arrumar aqui melhor. Eita, usei outro piloto, ficou de outra cor. Gente, foi mal, viu? Não sei onde é que tá o piloto que eu tava usando aqui verde, não. Aí, se eu coloco aqui agora, então, vou fazer a suposição de um outro valor, tá? Vou colocar, por exemplo, o 2. Eu vou escolher o 2, porque eu acho que se eu colocar 1, o número vai ficar decimal e eu não acho tão interessante. Mas aí é uma opção sua, você pode escolher qualquer valor, tá? Então aqui vai ficar, ó, 2 menos 2y igual a 0. Vou resolver essa equação para encontrar quem teria que ser o valor de y. Então, menos 2y é igual a menos 2, né? Porque fica 0 menos 2, que é o próprio menos 2. Então, meu y, ele é menos 2 dividido por menos 2. Então, meu y, ele precisa ser igual a 1, porque menos com menos é mais aqui, tá? Então, aqui o meu valor de y, ele tem que ser igual a 1. E aí, o meu par ordenado vai ser o par 2 e 1, que é representado pelo ponto D, ok? Então, pronto, aí já encontrei mais esses dois pares ordenados. Eu vou colocar ele aqui no meu plano cartesiano, aqui no GeoGebra, seguindo o mesmo processo. Deixa eu diminuir um pouquinho essa minha tela, só para não atrapalhar aqui a visualização, ó. Vou colocar esses dois pontinhos aí, tá? Vamos lá para o meu GeoGebra. Vou colocar aqui o meu ponto C, sempre maiúsculo, né? Quando eu falo de pontos, que é o par 0, 0. E D, que é o par 2 e 1. 2 e 1. Pronto. Agora, ó, observe onde é que está o meu ponto C e D, ó. C e D, são esses dois pontinhos aqui que fazem referência à minha segunda reta. Vou pegar aqui a minha reta, ó, clico em C e clico em D. Pronto. Encontrei aqui, ó, outra reta. E observe o que acontece. Essa segunda reta que eu encontrei, ela cruza a primeira reta em um ponto. O que significa esse ponto, gente? Todo mundo consegue perceber? Este ponto aqui, ele é a interseção. Para o que seria esta interseção, né? A interseção é o ponto de encontro, é o momento, ó, em que essas duas retas aqui, elas se encontram, né? Então, essas retas se encontram nesse ponto. Significa, então, que este ponto indica a interseção entre as duas retas, certo? Então, esse ponto D, ele é a interseção. E se ele é a interseção, ele significa que ele é a solução comum. Então, significa que o par ordenado 2 e 1 é o par ordenado, que é solução ao mesmo tempo das duas equações, certo? Então, esse par ordenado 2 e 1, ele é solução ao mesmo tempo das duas equações, tá? Então, tanto da equação, essa aqui, ó, de x
de menos x mais 2y igual a zero, como da equação de cima, certo? E aí ele vai ser a solução. Por aí, como é que eu vou identificar qual é a resposta certa? Como é que eu vou perceber isso lá na minha questão, né, da atividade? Como é que eu vou analisar isso? A gente percebeu, né, que esse ponto aqui, 2 e 1, ele é uma solução comum. Ele serve para as duas equações. Eu vou procurar aqui nas minhas alternativas, né, se algum dos gráficos se parece, né, ou se assemelha com o meu. E observem aqui, ó, como o gráfico da letra C, ele tem uma relação, né, de semelhança aí com este gráfico que a gente acabou de construir aí no GeoGebra, certo? Deixa eu abrir ele aqui, ó. Observem que ele é o mesmo gráfico, tá? Às vezes ele está só com os pontos em locais diferentes, ó, mas é o mesmo gráfico que aparece aí na letra C, tá? Deixa eu passar aqui para minha tela do GeoGebra, para vocês poderem visualizar. Ó, esse gráfico aqui indica a mesma coisa que o gráfico que está aqui na letra C, certo? Então, a resposta correta aqui seria a letra C, porque é o único que tem um par ordenado de encontro 2 e 1, né? E que tem esses pontos de encontro aqui, ó, que representam pares ordenados, que são soluções dessas equações, tá? E por que a letra D, por exemplo, não poderia ser a alternativa correta, se ela também tem um par ordenado 2 e 1 como solução? Ó, observem. Porque na letra D, se vocês observarem, ó, a gente tem um par ordenado aqui, que é o par ordenado menos 2 e 0. E esse par ordenado, ele não faz parte, ó, da solução dessa minha reta aqui. Estão percebendo? Então, esta reta aqui, ó, ela define a reta da minha segunda equação. E esta reta aqui, ela define a reta da minha primeira equação, certo? Uma outra possibilidade para essa questão seria você ir testando os valores, né? Então, verificando, por exemplo, que aqui, né, nesse sistema que foi dado aí nessa questão, você podia verificar. Por exemplo, nesta letra A aí, se vocês perceberem, né, quem são os pares ordenados que a gente tem aí nessa letra A? Deixa eu ver se essa minha extensão aqui do WebPaint vai funcionar agora. Eu posso perceber aqui que eu tenho os pares ordenados. Ó. Aqui é o par ordenado 0 e 3, certo? Que aqui é o par ordenado menos 3 e 0. Todo mundo consegue perceber? Esses são os prontos, né? Os pares ordenados que eu estou vendo aí na minha resolução aí, tá? Dessa letra A. Para o que é que eu faria com esses pares ordenados, né? Vocês podem testar esses pares em cada equação. Como assim testar esses pares? Eita, o negócio ficou duplicado aqui. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Como assim testar esses pares, né, em cada equação? Gente, é só você verificar se esses pares são mesmo soluções das duas equações, né? E após fazer essa verificação, né, ver também essa questão do ponto de encontro, tá? É importante identificar quem é esse ponto de encontro que é a solução ao mesmo tempo das duas equações. Então, a dica, né, se você não queria já construir a representação gráfica de cara, é você tentar identificar quem são esses pares ordenados, certo? Observe que aqui na outra equação eu só teria o par 0 e 0. Então, a primeira coisa que você teria que fazer era verificar, né? Se esses pares ordenados, eles, por exemplo, esses dois pares, eles são solução da sua primeira equação, esse par, ele é solução da sua segunda equação, verificar que nesse caso também, né? Aqui ele não determina quem é o valor do ponto de encontro. Então, é muito difícil você ter uma precisão se você não tem o gráfico, né? Mas identificar quem são os pares ordenados e perceber o que é que faz parte de cada equação aqui do sistema, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, pergunte, comente. Se quiser dar alguma sugestão, se quiser comentar a forma como você resolveu, tá? E não esquece de clicar aí se gostou do vídeo, tá bom? Valeu!